Oi, gente, e aí? Antes de começar a contar minha história, eu quero fazer uma pergunta. Você já tentou se moldar para caber em um espaço que nitidamente você não cabia? Quer dizer, não no sentido literal, é claro, se é que me entende. Tenta, sei lá, visualizar uma sereia se espremendo em uma piscina minúscula porque ela quer fazer parte da vida de alguém. E para isso acontecer, ela precisa caber naquele espaço pequenininho, e não importa o quão grande sua cauda seja. Caso ainda não tenha conseguido entender muito bem, deixa pra me dizer depois, tá? Mas, sendo bem sincera, eu acho que a maioria das pessoas já passou ou passa por isso que eu vou contar aqui hoje. E definitivamente não foi nada legal namorar uma pessoa e depois perceber que ela tinha vergonha de mim. Mas fazer o quê, né? Bom, eu cresci em uma fazenda. Passei toda a minha vida morando na mesma casa simples e humilde com meus pais. Sempre estive em muito contato com a natureza, os animais, e eu amava minha vida, de verdade. Nunca fiz muita questão de modernidade, luxo, eu gostava das coisas do jeitinho que elas eram. E eu adorava cuidar dos bichinhos da fazenda. Dava banho, deixava tudo limpinho, tirava leite da vaca, pegava os ovos das galinhas. Eu não entendo porque muita gente zomba desse estilo de vida. Eu sempre senti muito orgulho em ter essa vibe bem fazendeira. Eu não comentava com muitas pessoas, mas meu sonho era poder estudar medicina veterinária. Só que eu morava em uma cidade realmente pequena e não tinha nenhuma faculdade lá. Eu acabei engavetando esse sonho porque achava que era algo muito distante da minha realidade. Sem contar que era tudo muito caro e meus pais não tinham dinheiro para bancar todos esses gastos assim. Mas, para minha sorte, haviam aberto inscrições para concorrer a uma bolsa integral de estudos na melhor faculdade de veterinária, com tudo incluso. Eu fiquei um pouco insegura no início, mas meus pais me deram muito apoio, então eu fiz a prova e consegui. Digamos que as pessoas não eram bem como eu esperava. Quer dizer, eu cheguei lá e ninguém me deu nem um bom dia, um oi, bem-vinda, eu fui ignorada. Sem contar no povo que me olhava torto como se eu fosse uma alienígena, sei lá. Será que estavam me ignorando por conta das minhas roupas serem mais simples? É que na real eu pensei que fosse uma faculdade, não um desfile de moda. Povo estranho. O problema começou quando o professor nos dividiu em duplas para fazer um trabalho. Tá, inicialmente isso não foi um problema, mas foi aí que tudo começou. A minha dupla era o Gabriel, um dos meninos mais bonitos e desejados daquela faculdade. Bom, eu confesso que de primeira eu fiquei tipo, uau, que gato. Mas depois eu tirei logo meu cavalinho da chuva, porque tava na cara que um garoto daquele tipo seria no mínimo um playboyzinho metido e babaca. Tá, parece que eu tinha me enganado. O Gabriel era até que bem legal. Era divertido, muito bom de papo e inteligente também. Talvez eu devesse parar de assistir tantos filmes clichês adolescentes, porque essa combinação de garoto bonito, legal e inteligente são clichêmente impossíveis. Enfim, ficamos algumas semanas nos encontrando praticamente todos os dias, até que o trabalho ficasse pronto. E modéstia à parte, mandamos super bem. Nós fazíamos uma ótima dupla, por incrível que pareça. E, bom, ao longo das semanas acabamos nos aproximando bastante, já que nos víamos muito, praticamente todos os dias. E eu não sei se era coisa da minha cabeça, mas às vezes eu tinha uma leve impressão de que o Gabriel, ele sentia algum interesse a mais em mim, se é que me entende. É que não parecia que a gente era só colega de trabalho. Ele sempre fazia questão de ficar muito perto e começou a me olhar diferente de como me olhava nos primeiros dias. Sei lá, eu fiquei confusa. Eu nunca havia vivido um romance antes, então não era tão simples entender e identificar quando alguém demonstrava interesse em mim. E geralmente quando isso acontecia, eu fugia, então. E como não bastasse eu estar completamente bugada e confusa, o professor nos colocou em dupla de novo. Ai, senhor. E mesmo que nunca tivesse rolado nada entre a gente, que ele provavelmente nem imaginava o que se passava na minha cabeça, eu ainda assim me sentia muito estranha perto dele. Será que eu tava gostando daquele playboy inteligente quebrador de tabu dos padrões clichês? Assim, eu confesso que eu queria fazer um pouquinho mais de drama, mas ele me tascou um beijo, um beijaço. E eu fiz um pouquinho a sonsa, mas beijei de volta, obviamente. Eu acho que eu devia estar com uma cara muito tipo, quero beijar sua boca, só pode.
Como vocês puderam ver, eu não estava errada. O Gabriel realmente estava sentindo algo por mim diferente. E depois do nosso super beijo na biblioteca, ele me confessou isso. Pelo computador, por mensagem, mas tá valendo. Ele foi super fofo. Disse que estava encantado por mim, que eu era linda demais. Tá, eu realmente era uma gatinha, mas... Ai, Gabriel, paro. As semanas foram passando e eu confesso que não sabia muito qual era o lance que nós tínhamos, porque ele era super legal e carinhoso comigo, mas quando estávamos sozinhos. Na frente dos amigos, o Gabriel mal olhava pra mim. Tá, sendo bem sincera, ele fingia que eu nem existia. E quanto mais o tempo passava, mais eu percebia que gostava dele. E mais ele fazia questão de estarmos juntos em lugares que ninguém via. Até que eu decidi conversar isso com o Gabriel. Disse que não entendia porque ele sempre me ignorava na frente dos amigos e quando queria falar comigo, me beijar ou algo do tipo, ele ia pra algum lugar escondido, biblioteca, sala de música, enfim. Eu perguntei porque ele tinha tanto medo que alguém visse a gente juntos, se beijando e que não achava isso normal. E olha, eu juro que eu pensei que ele fosse inventar alguma desculpa muito boa ou, sei lá, ao menos tentar me enrolar. Mas olha, foi pior. O Gabriel teve a cara de pau de me falar que era impressão minha, que ele não fazia isso não. Ué, então eu tava doida? E como ele sabia que eu tava incomodada com aquela situação, me convidou pra ir a um jantar mais tarde. Eu confesso que eu fiquei surpresa, mas feliz. Feliz por ele ter aberto os olhos e mudado as atitudes assim, tão rápido. Eu disse que ia, claro. Finalmente a gente ia poder sair em público, as pessoas iriam nos ver como um casal e... Ai, eu tava nervosa. Pra mim ia ser um acontecimento épico, sabe? E as pessoas poderem ver a gente junto, ia ser demais. Tudo parecia bom demais pra ser verdade. Eu me arrumei toda e eu tava me achando linda. Mas quando o Gabriel me viu, eu nem sei descrever a expressão dele direito, mas coisa boa não era. Eu perguntei se estava tudo bem e ele, bem cuidadoso, começou a me perguntar se eu por um acaso não teria uma roupa mais moderna. Ele estava me chamando de cafona? É isso mesmo? Pelo menos eu mudava de roupa e ele que só usava aquele casaco. Mas eu fiquei bem sem graça e disse que aquela era a roupa que eu usava para festas e ocasiões importantes. Então, ele me ofereceu ajuda e me levou até uma loja de roupas. Na época, eu achei fofo, mas fala sério, né? Eu não gostava de nada que vendia ali. Aquelas roupas, não é que eu achava feia, mas só não fazia o meu estilo, sabe? Mas o Gabriel amou me ver vestida diferente, daquele jeito, e eu acabei aceitando usar aquelas coisas. Mas sério, será que meu peito não ia pular pra fora daquela blusa, não? E pra piorar a situação, o tal jantar romântico foi um saco. O Gabriel tava insuportável. Ele controlava como eu falava, a altura que eu falava, como eu comia, o que eu comia. Com a minha risada ele implicou também. Nossa, como eu tava desconfortável. E quando fomos embora, eu não consegui segurar e nem disfarçar. E falei mesmo pra ele nunca mais falar comigo ou me tratar mal daquele jeito. E aí começou uma briga feia. O argumento dele foi que nós éramos muito diferentes e que ele gostava de mim, mas tinha vergonha de me apresentar e ser visto comigo pelas pessoas, porque eu não tinha educação. Porque eu não me comportava direito e que parecia uma caipira. E que se eu realmente gostasse dele, iria entender e mudar. E ainda teve mais. Ele falou que aquele jantar tinha sido apenas um teste pra ver como eu me comportava em público e se eu estava apta pra andar junto com ele como namorada. Acontece que na hora eu nem tive reação, gente. Hoje eu teria falado tanta coisa pra ele, mas naquela época eu acabei caindo naquele papo e dali foi só ladeira abaixo. Então, por alguns meses, minha vida se resumiu em agradar o Gabriel e não matar ele de vergonha. Amaram? Era como se eu tivesse tirado o planeta Terra e colocado a cara dele lá no lugar. Basicamente, as coisas começaram a girar em torno do Gabriel. Mas, sei lá, será que era normal a gente deixar nossa felicidade de lado pra fazer o outro feliz? Isso que era gostar de alguém? Porque de uma coisa eu tinha certeza, eu não tava nem um pouco feliz. Nas férias, eu levei o Gabriel pra conhecer os meus pais e onde eu morava. Eu achei que ele fosse gostar de conhecer as minhas origens, mas ele não fez o menor esforço pra pelo menos disfarçar que tinha odiado e que não tava a fim de passar as férias ali. Teve uma hora que ele foi no banheiro e acabou deixando o celular na mesa da sala e começou a chegar um monte de mensagem. Eu confesso que não gosto muito de olhar as coisas dos outros, mas acabei olhando porque pensei que fossem os pais do Gabriel querendo saber se ele tinha chegado bem e tudo mais. E quando eu olhei, não eram eles. Acontece que os amigos do Gabriel tinham ido viajar e estavam se enviando fotos de onde estavam.
Agora, pensa comigo. O Gabriel tava em uma fazenda, concordam? Então, por que ele enviou a foto de uma praia dizendo chegamos, olha que paraíso? Pra não estragar as nossas férias, eu fingi que não vi nada, mas o clima entre a gente tava péssimo. Porque além de eu estar super decepcionada com o Gabriel, tava estampado na testa dele que ele tava odiando estar na minha casa. Eu até arrisco dizer que ele tava com nojo, porque nem queria comer direito. E com o passar dos dias, eu percebi que ele continuava mentindo pros amigos, então... No último dia daquelas 2 longas semanas de férias, eu levantei bem cedinho e decidi tomar uma decisão, que poderia doer, mas depois iria passar. Tava na cara que meu namorado tinha vergonha de mim, e que ele não gostava de mim de verdade. Gostava da minha aparência. Ele gostava de chegar nos lugares e ouvir os amigos falando e babando em cima de mim. Nossa, que namorada gata o Gabriel arrumou. Era como se eu fosse um troféu de beleza pra ele. E sem nem perceber, eu permiti que ele me lapidasse como se eu fosse um diamante bruto. E fizesse com que esse diamante grande coubesse no porta-joias minúsculo que era a vida dele, onde só status importava. E esse diamante foi lapidado com tanta pressa e sem cuidado que ele estava prestes a quebrar o porta-joias, porque ele era grande demais para caber ali. E era isso. Eu não cabia na vida do Gabriel. E, sinceramente, doía demais me apertar para caber nela. Bom, eu já tinha tomado minha decisão. Quando voltaram às aulas, no primeiro dia, eu vesti as minhas roupas. As minhas roupas mesmo. Confortáveis, bonitas e minhas, que expressavam exatamente quem eu era. E aí, quando eu cheguei na faculdade, o Gabriel teve quase um treco quando me viu. Mas já era tarde demais pra ele me ignorar. Vocês tinham que ver, o gatinho não sabia onde meter a cara. Obviamente, eu terminei com ele, e sério, foi a melhor coisa que eu fiz. O porta-joias apertado dele, hein? Pro diamantezão que eu sou, tem que ter muito espaço, amor. Bom, eu acho que agora quem não tinha entendido o que eu quis dizer no início do vídeo já entendeu. E eu quero saber, alguém aqui já passou ou passa por isso? Se já passou, mas conseguiu se livrar dessa furada, eu fico feliz, de verdade. Mas se você ainda sente que tá apertado viver aí nesse espaço que você não cabe, mas alguém te prende aí, pensa bem. O que vale mais do que a sua felicidade? O que vale mais do que você poder ser quem realmente é? Eu não tô aqui pra dizer o que deve ou não fazer, mas pensa com carinho. Antes de valorizar e amar alguém, se ame e se valorize primeiro. Isso vai fazer total diferença. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Mas tatua isso na sua cabeça. Não no sentido literal, é claro, mas tatua bem. Nunca esqueça. Um diamantezão não foi feito pra ficar trancado em um porta-joias minúsculo, e sim pra brilhar, amor.